Sexto capítulo do livro do profeta Oséias. Vamos lê-lo todo. Eu lerei, os irmãos e irmãs acompanham, a fim de não perdermos de vista o seu contexto. Muito embora hoje nós avancemos apenas até o verso de número 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém. Praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Já fomos dirigidos em oração pela nossa irmã Bárbara, então vamos olhar para aquilo que nós temos para estudar hoje, no nosso 19º estudo. Vamos olhar especificamente, irmãos, para os versos 4 a 6 deste 6º capítulo que nós lemos. E qual é o nosso objetivo? Continuar a entender a mensagem desse 6º capítulo, olhando especificamente para a descrição do amor passageiro do povo de Deus, tal como descrito aqui nestes versos, de 4 a 6. Nós veremos juntos que nesse conjunto, que vai do verso de número 4 ao verso de número 6, nós temos a descrição do amor passageiro do povo de Deus. Vamos entender a sua mensagem, para que por fim nós a apliquemos à nossa vida, melhor dizendo, no dia de hoje. Qual é o nosso plano de estudo, então? 3 etapas. Geralmente é assim, né? Dividimos em 3 pontos, como todo bom presbiteriano. Às vezes 2, às vezes 4, mas são exceções. Esses dias são exceções, né? Geralmente são 3. Uma breve recapitulação do estudo passado, depois veremos a mensagem desse conjunto de versos, para que por fim nós façamos algumas reflexões práticas. Irmãos, vocês já estão craques nisso tudo aqui. Já sabem qual é o nosso plano de estudo? Geralmente é sempre esse. Recapitulação, olhamos para a mensagem e depois, por fim, fazemos as aplicações pertinentes. O que é que vimos no estudo da semana passada? Aliás, antes de avançar nos slides, qual foi o conjunto de versos que nós estudamos na semana passada? Os irmãos se lembram? Muito bem, meus irmãos. Nós fomos do verso 15 do capítulo 5 ao verso de número 3 do 6º capítulo. Então vamos brevemente relembrar aqui o que é que nós vimos na semana passada, olhando para esses versos. Primeiro, que depois de anunciar que abandonaria o seu favor sobre o seu povo, nós vemos no livro, depois de Deus anunciar que abandonará o seu favor, a sua bênção de sobre o povo, nós vemos o profeta Oséias chamar o povo ao arrependimento. O verso de número 15 do capítulo de número 5, que nós vimos na semana passada, deixa claro que Deus abandonaria o seu povo. O que isso quer dizer mesmo? Que ele deixaria sua aliança com o seu povo? Que ele deixaria de ser o Deus do seu povo? Não exatamente. A ideia básica é de que Deus deixaria de abençoar o seu povo. A ideia básica é de que Deus deixaria de despender favor sobre o seu povo. E aí, no capítulo 6, Oséias começa a fazer um chamado belíssimo ao arrependimento do povo.
E o que é que nós vimos nesse chamado de Oséias a partir do 6º capítulo? Oséias informa, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus pode curar as feridas que foram feitas em razão da correção divina. Voltem os olhos para o versículo 1 aí do 6º capítulo. Olha aí o apelo do profeta. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Faz a ferida e a ligará. O que é que o profeta está fazendo? Chamando o povo ao arrependimento e garantindo ao povo que se o povo se arrepender, o mesmo Deus que fez feridas, disciplinando o povo, irá sará-las, pode curá-las. E vimos também, irmãos, que Oséias deixa claro nesse chamado ao arrependimento que essa restauração pode ser muito rápida. Verso 2: depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Que belo esse chamado de arrependimento do profeta ao povo pecador, rebelde, à luz da história nos 3 primeiros capítulos, né? Chamado de arrependimento à esposa infiel do Senhor. Oséias deixa claro que se o povo se arrepender, se voltar para Deus, rapidamente o Senhor o revigorará. Rapidamente o Senhor o levantará. E aí nós vimos nas aplicações da semana passada, o Senhor não rejeita um coração quebrantado e humilde. Verdadeiramente arrependido, prontamente o Senhor perdoa. E por fim, verso de número 3, o povo é exortado a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Volte os olhos para o 3º verso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Mais uma vez, um apelo para que o povo conheça ao Senhor. Lembrem-se, conhecimento é mais do que simples intelecto, é mais do que saber teoricamente. Conhecimento de Deus é relacionamento com Deus. Então, no chamado ao arrependimento, o profeta garante: vamos conhecer ao Senhor, vamos desfrutar de um relacionamento pessoal com Ele, servi-lo, obedecê-lo, e assim Ele voltará a nos abençoar. Finalzinho do verso 3, descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Se lembraram, irmãos, daquilo que nós vimos na semana passada, ok? Ficou claro que aqui nós vimos o chamado do profeta ao arrependimento. Vamos então para o nosso texto de hoje, versos 4 a 6, que eu chamei aqui, à luz dos estudiosos, de o amor passageiro do povo de Deus. Vejam o verso 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Vejam, irmãos, a chamada de Oséias termina no 3º verso. Agora, depois da sua chamada ao arrependimento, a palavra volta ao Senhor. E o que é que o Senhor diz? Nós vemos aqui, a partir do 4º verso, 2 perguntas de lamento. O profeta fez a chamada ao arrependimento e agora a palavra volta para os lábios de Deus. Ele pronunciará o que pensa a respeito do povo. A palavra volta para o Senhor. E vejam que esse discurso é iniciado com 2 perguntas. 2 perguntas retóricas de lamento. Que te farei, ó Efraim? Quem é mesmo Efraim, irmãos? Não há. Aqui se faz referência aqui a Efraim? O povo de Israel. Reino do norte ou do sul? Do norte. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Reino do sul. Vejam, Oséias não nos conta aqui neste capítulo, irmãos, se o povo recebeu a sua chamada ao arrependimento dos versos anteriores. Oséias não deixa claro se o povo ouviu a sua voz profética e se arrependeu dos seus pecados, como ele o exortara
nos versos anteriores. Mas à luz do que nós passamos a ver no verso 4, a resposta é que o povo não deu a mínima. Oséias fez a chamada, mas agora Deus volta a falar, e através dessas duas questões, dessas duas perguntas de lamento, tudo sugere que o povo rebelde de Israel não ouviu a exortação do profeta, a chamada do profeta ao arrependimento. É como se Deus dissesse aqui no 4º verso, irmãos: o que eu devo fazer com você agora, Israel? O que eu devo fazer com você agora, Judá? Já que não há arrependimento da vossa parte, mesmo mediante a dramática chamada do profeta Oséias ao arrependimento, o que é que eu devo fazer com vocês? Povos meus, povos rebeldes. Notem, será que Deus não sabe mesmo o que fazer? Deus pode desconhecer alguma coisa? Deus pode ser enquadrado pela situação a ponto de não saber o que fazer, de não saber como agir, de não saber como proceder? O que é que vocês acham, hein? É possível que isso aconteça? É possível que Deus se veja sem saída? A resposta é não. Então, como nós deveríamos entender essas questões que são feitas aqui? Irmãos, Deus não está perdido quanto àquilo que Ele deve fazer em relação ao povo. Ele sabe o que tem de fazer em relação ao povo, e se os irmãos prestaram bastante atenção, como os irmãos têm feito até aqui, desde o início do livro ele vem anunciando o que vai acontecer com o povo. Não é? Não é isso, irmãos? Ou estou equivocado? Procede a informação? Procede. Deus sabe o que fará com o povo. Mas então, qual é a razão dessas duas questões aqui? O sentido, irmãos, é o de que Deus lamenta fazer aquilo que Ele terá de fazer com o povo. Ou seja, que Ele realmente lamenta que o povo tenha chegado a um ponto em que não haja mais nada a fazer que não seja a correção. É como se Deus lamentasse. Não que Deus está perdido, que não saiba o que fazer. Ele sabe o que fazer, mas está lamentando diante daquilo que terá de fazer. Deixa eu tentar ilustrar isso para ficar mais claro. Sabe quando o pai avisa ao filho desobediente que se ele não parar de desobedecer, ele terá de ser corrigido? Sabe? Já passaram por isso? Ou testemunharam isso? Não sobe aí. Não sobe que você vai cair, vai machucar. Não faz isso, senão você vai cair, vai machucar. E lá vai o filho desobediente, faz o que não deveria fazer e no final de tudo, acontece aquilo que não deveria acontecer. Sabe quando o pai instrui o filho a não andar em maus caminhos, porque senão não haverá outra alternativa que não seja a correção? Nenhum pai amoroso, irmãos, verdadeiramente amoroso, tem prazer em corrigir um filho. Todo pai verdadeiramente amoroso lamenta a necessidade de imprimir uma correção um pouquinho mais enérgica, vamos dizer assim. Mas a verdade é que há ocasiões em que não resta alternativa, irmãos. Vocês concordam comigo? Ele tem de fazer por amor à criança. Se ele não fizer algo mais enérgico na sua correção, ele pode pôr em risco o futuro da criança. Infelizmente, quantas e quantas pessoas nós não conhecemos que tiveram um caminho de vida totalmente ruim, porque, entre outras coisas, faltou um pouco mais de responsabilidade por parte dos pais? Ou será que só eu conheço casos assim? Então vejam, esse é o sentido aqui, irmãos. Deus ama o seu povo, é o povo da sua aliança, mas esse povo não está respondendo adequadamente ao seu amor. E o que é que ele pode fazer? Ele anunciou que se o povo não se arrependesse, seria disciplinado. Ele advertiu o povo, chamou o povo ao arrependimento várias vezes, mas ainda assim o povo insistiu em desobedecê-lo. Não houve arrependimento. E agora? O que mais Deus pode fazer que não seja a correção? Então, nessas perguntas aqui do início do capítulo, do verso de número 4,
é como se Deus lamentasse. Olha, povo meu, não resta outra alternativa que não seja a correção que vocês agora, pela qual vocês agora devem passar. E vejam, irmãos, o que diz a continuação do verso. A razão do lamento de Deus está na natureza passageira do amor pactual do povo por ele. Vejam o que diz a continuação do verso 4. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Alguém aqui, ainda mais agora nesses tempos de frio, é fácil de fazer isso. Já viu o orvalho de manhãzinha, de madrugada lá, todo por cima da relva, da grama, tá lá o orvalho, né? É que nesses tempos de frio geralmente congela tudo, né? Mas assim que o sol nasce, o que acontece geralmente? Ele se derrete e evapora. Vai embora, né? Na verdade não é que se derrete, ele evapora, a verdade é essa. É exatamente essa a figura de linguagem que nós vemos aqui. Deus está dizendo que o povo é inconstante na sua fidelidade a Ele. Que o povo é fugaz, é passageiro. A fidelidade do povo a Deus é breve, é momentânea. Sabe aquilo assim, ó? Um dia está bem com Deus, outro dia não está. Um dia até, vamos lá, vou à igreja, mas sem vontade. No outro dia já não quer saber de mais nada. Entendem o que eu estou querendo dizer, irmãos? Inconstância. O povo está sendo acusado por Deus aqui, aliás, está sendo descrito por Deus como um povo inconstante. Um povo como o orvalho sobre a relva. Tão logo o sol nasce e o orvalho some. Um povo como a nuvem da manhã. Tão logo o sol nasce e ela se desfaz. O povo não tinha compromisso sério com Deus, não tinha constância na sua fé. Não tinha a característica que para todo cristão é essencial: perseverança. Não tinha amor verdadeiro. Às vezes até parecia dar um sinal de arrependimento aqui ou ali, às vezes até ia para o templo oferecer os seus sacrifícios, nós veremos daqui a pouco isso será denunciado, mas sem amor verdadeiro. Ao mesmo tempo ia atrás de Baal, ao mesmo tempo ia atrás da Síria para confiar o seu futuro político. E a história de Oséias é muito sugestiva nesse sentido, né? Pense em Gomer, a sua esposa adúltera, que estava com Oséias, mas não deixou de ter os seus amantes. O povo estava em situação extremamente parecida. O povo era inconstante. É isso que está sendo denunciado aqui no versículo 4. E aí volte agora os olhos para o verso 5. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Vejam, como entender isso? Foi por causa do compromisso superficial do povo, inconstante, da desobediência e da inconstância do povo, que o Senhor o abateu por meio da mensagem dos profetas. Diz o verso de número 5, o abati por meio dos profetas. Qual é o sentido aqui, irmãos? O sentido aqui é o de que os profetas foram os instrumentos usados por Deus para advertir o povo acerca do julgamento que estava por vir. O levantamento de profetas foi a forma com a qual Deus respondeu ao pecado do povo. Foi por meio dos profetas que Deus anunciou a correção que estava por chegar e que a essa altura aqui está cada vez mais próxima. Isso é importante, sabe por quê? Porque geralmente, quando a gente pensa na figura bíblica do profeta, o que é que vem à nossa mente? Quando alguém faz menção a um profeta, automaticamente, o que é que vem à sua cabeça? O que é que um profeta faz? Qual é o seu ofício? Geralmente antever o que acontecerá no futuro. Geralmente é anunciar coisas que só a ele foram reveladas até ali. Né? Eu profetizo, né, que vai acontecer isso, lá no futuro. Mas quando nós voltamos os olhos para a Bíblia, embora os profetas em alguns momentos
tenham feito isso, anunciado coisas que iriam acontecer no futuro, como Oséias está fazendo aqui, ele está anunciando a chegada do cativeiro assírio, essa não era, vamos dizer assim, a sua ocupação principal no ofício profético. Basicamente, irmãos, o ofício profético não era o de antever as coisas, ter visões, revelações. Quando nós olhamos para a vida e para a mensagem dos profetas, nós vemos que, fundamentalmente, a sua função era de denunciar o pecado do povo, apontar para a lei de Deus e para a necessidade de se voltar para Ele. Basicamente, esse era, fundamentalmente, é o cerne, o centro do ofício profético. Denuncia o pecado do povo, aponta para a lei e chama o povo ao arrependimento. Não foi assim com Jonas, não foi assim com Miqueias, não foi assim com Micaías. Os irmãos se lembram da história de Micaías? Geralmente a sua história é cobrada em gincanas bíblicas, não é? Quem é o profeta ou quem foi o profeta esbofeteado? Já ouviram essa pergunta? E aí está lá, é Micaías. Não foi assim com os profetas, irmãos? Denunciam o pecado do povo, apontam para a lei e chamam o povo ao arrependimento. E nessa centralidade da sua chamada, do seu ofício, porventura, em algumas ocasiões, vem o anúncio do que vai acontecer no futuro. Mas o que está sendo lido aqui, irmãos, o sentido disso que nós acabamos de ler, é o de que Deus levantou homens. Deus levantou profetas para anunciar o juízo por vir. Esse é o sentido de abatir o povo por meio dos profetas. Foi isso que fez Elias, Eliseu, Micaías, Amós, Oséias, Miqueias e assim por diante. Muito bem. Abati por meio dos profetas, verso 5, pela palavra da minha boca os matei. Deus matou o povo pela sua palavra, ou seja, anunciou o seu castigo por meio da palavra profética. E é isso, irmãos, a palavra de Deus, os irmãos se lembram do que escreve o autor aos Hebreus, lá da carta aos Hebreus? É como espada de dois gumes. Isso significa, entre outras coisas, que ela anuncia ao mesmo tempo graça e juízo. Aos que a recebem, irmãos, pela fé, a sua mensagem é de misericórdia, é de graça. Mas aqueles que não a recebem, aos que se rebelam contra ela, o que é que ela anuncia? Morte, juízo. E é o caso aqui, o povo não recebeu a palavra de Deus, o chamado de Deus ao arrependimento. Por isso, por meio da sua palavra, o que é que Deus está fazendo com o povo? O matando. A palavra está servindo de condenação para o povo. À medida que os profetas anunciam a palavra e o povo não se arrepende, a destruição se encaminha. A palavra vai revelando o seu efeito de juízo. Finalzinho do verso 5, e os meus juízos sairão como a luz. Não haverá saída, irmãos. As correções do Senhor virão como a luz. O cumprimento da sentença de Deus será tão claro e tão brilhante, para que não haja dúvidas, que será tão brilhante e claro como é a luz. Para terminarmos, verso 6, talvez um dos versos mais conhecidos do livro do profeta Oséias, né? Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Jesus vai citar esse verso de Oséias duas vezes. Nós teremos o registro de duas citações lá no Novo Testamento, do Senhor Jesus citando especificamente esse verso aqui. E lá no finalzinho a gente vai ver o porquê, lá nas aplicações práticas. Mas vejam lá, o povo estava distante daquilo que Deus esperava. O que é que Deus esperava do povo? Misericórdia, nós lemos aí no verso 6. Alguém tem alguma versão diferente que não traga misericórdia? No início do verso 6 aí? Misericórdia, né? Obrigado, minha irmã. Ninguém tem uma palavra diferente aí, né? Em nenhuma outra versão. Acontece, irmãos, que esse termo no hebraico significa, misericórdia traduz bem, mas significa mais do que simplesmente dar a alguém aquilo que ele não merece, que é basicamente a ideia de misericórdia, né?
O sentido básico dessa palavra na língua hebraica é amor fiel, fidelidade amorosa, consistente, lealdade ao Senhor. Então, isso vai de encontro à denúncia do verso 4. O povo é como o orvalho que evapora, como a nuvem da manhã, inconstante. E Deus quer do povo o quê? Fidelidade, lealdade. Não quer inconstância, Ele quer constância, fidelidade à aliança. Ele não quer sacrifício, diz a continuação do verso de número 6. Ou seja, Ele não quer uma religião automática. Irmãos, vocês já se pegaram fazendo coisas no modo automático? Tabata, me corrija, meu irmão. Os aviões ainda têm o piloto automático ou não existe mais? Tem que ter, né? E aí coloca lá e vai que vai, não vai? Destino direitinho, a tecnologia de hoje, né? Já se viram fazendo coisas como o avião no piloto automático, que vai por conta própria? É isso? Me corrija, viu, irmã, se eu estiver equivocado. Que vai por conta própria, já fizeram ou ofereceram a devoção religiosa no modo automático? Não, eu vou à igreja porque eu tenho que ir, porque eu estou acostumado, porque, enfim, eu tenho que estar lá, eu vou porque... Essa era basicamente a ação do povo em relação aos seus serviços religiosos. O povo era desobediente a Deus, rebelde a Deus, consultava Baal, um ídolo pagão, andava de mãos dadas com outros deuses, mas não deixava de ir ao templo oferecer seus sacrifícios. Estava lá no templo oferecendo os seus sacrifícios, no santuário oferecendo os seus sacrifícios. Como se pudesse aplacar a ira de Deus, diminuir a ira de Deus. Não, eu estou fazendo a coisa errada na minha vida. Só que eu estou na igreja no final de semana para que eu resolva e garanta uma semana de coisa torta de novo. Estão entendendo? Era basicamente isso que acontecia aqui, é isso que está sendo denunciado por Deus. Notem, Deus não está denunciando o sistema de sacrifícios que Ele mesmo instituiu no Antigo Testamento, nos dias de Moisés. Foi Ele mesmo quem instituiu os sacrifícios. O problema não está no sacrifício em si. O problema está no povo que oferece sacrifícios com o coração distante de Deus. Isso nos ensina, irmãos, entre outras coisas, que não adianta nada, eu já estou adiantando as aplicações, né? Mas não adianta nada nós nos apegarmos às formalidades da nossa fé, da nossa religião, se o nosso coração está distante de Deus. Nós vamos chegar lá, não quero adiantar. Mas é isso que está sendo denunciado aqui. Deus não quer sacrifícios vazios, formais, automáticos. Ele quer que o povo conheça, que o povo desfrute de um relacionamento pessoal com Ele, o obedeça, o sirva, observe, né? Quer que o povo observe os seus mandamentos, mais do que holocaustos. A palavra gratidão, Deus quer isso. É isso, meu irmão. Se você, por exemplo, eu falei com a Ione, olha, esteja frio, esteja apressado, o horário não espera, mas a palavra do Senhor ela permanece. É isso, meu irmão. Exatamente. Vamos ter a palavra, vamos orar, porque Deus quer gratidão. O crente que quer ser grato a Deus, ele, se ele puder ler a Bíblia 10 vezes por dia, faça isso. Com prazer ainda fará, né, meu irmão? Com prazer, com prazer. Ou seja, irmão Elias, é um relacionamento pessoal com Deus. É isso que o Senhor quer. Mais do que formalidades religiosas vazias. Isaías vai denunciar isso lá no seu livro. O povo vem me adorar com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então é isso. O Senhor quer que o povo o conheça. Mais uma vez, vejam, irmãos, nós vemos aqui o tema do conhecimento de Deus no livro de Oséias. Já pararam, já perceberam quanto esse tema é importante nesse livro? O tema do conhecimento de Deus. O povo estava distante daquilo que Deus esperava dele. Vamos terminar.
com as nossas reflexões práticas. Ou seja, à luz de tudo isso que nós vimos, o sentido do texto, o que é que ele nos ensina hoje? Quais são as lições para a nossa vida hoje? Eu separei 3. Primeira coisa que a gente aprende aqui. Deus se preocupa com os resultados das nossas ações. Deus se preocupa com os resultados das nossas ações. Como vimos nas perguntas do Senhor dirigidas ao povo, lá no verso 4, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, o Senhor se importa totalmente com o destino do seu povo. O seu governo soberano não é insensível, como se nós fôssemos marionetes na mão de Deus, como se Ele fosse insensível. Joga para um lado, joga para o outro, faz o que quer de nós. Uma hora nos faz passar por dificuldades, outra hora nos faz passar por bonança, com insensibilidade, não se importando para o nosso sofrimento. Não é nada disso, irmãos. Como um pai amoroso, no caso aqui da mensagem que nós acabamos de ver, Ele só nos corrige quando é necessário, quando é realmente necessário. Quando é realmente necessário. E com a finalidade sobremodo excelente, na linguagem do autor aos Hebreus, para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus não é insensível, irmãos, ao nosso destino traçado por Ele mesmo. Deus não é insensível àquilo que acontece conosco. É a primeira lição que nós aprendemos aqui. Mas há uma segunda. Olha lá. Nós não podemos ser crentes inconstantes. Não é isso que está sendo denunciado aqui no verso de número 4, no finalzinho lá? Vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada que cedo passa. Deus denuncia a inconstância do povo. O que é que nós aprendemos? Não podemos ser crentes inconstantes. Temos que ter compromisso sério e constante com o Senhor. Ao contrário do povo rebelde aqui do livro. Temos de perseverar em nosso amor por Ele. Sabe o que é perseverar no amor, meus irmãos, em relação a Deus? É servir a Deus independente da situação pela qual eu estou passando, por exemplo. Tem gente que só quer ir para a igreja no momento de bonança. Não, está tudo bem, não estou passando por dificuldade nenhuma, então vou buscar o Senhor. Aí vem o menor probleminha e quer saber? Deus não me ama não. Deus não se importa comigo não. Isso que eu estou fazendo não vale a pena ir para a igreja, não vale a pena servir a Deus não, porque eu estou servindo a Deus nesse tempo todo e agora estou passando por problemas. Então, estou fora. E o contrário também a gente observa. Tem gente que só vai à igreja porque passa por problema. Aí quando Deus, por sua graça, resolve os problemas, o que a pessoa faz? Já alcancei a minha graça. Já alcancei a minha bênção, não preciso mais da igreja. Como se a igreja fosse um balcão de mercadoria, onde a gente pode ir, receber aquilo que a gente espera e depois disso nunca mais voltar, a não ser que a gente tenha outra necessidade. Esse é um tipo de fé inconstante. Deus não quer que sejamos crentes inconstantes. Nós temos que buscá-lo, obedecê-lo, orar, ler a sua palavra sempre com constância, em perseverança. Esteja a situação boa ou ruim, faça frio, como está fazendo hoje, ou faça sol, ou faça calor, né, para usar o oposto correspondente. Estejamos em bonança ou em guerra. Esse tipo de perseverança na fé é extremamente importante para todo crente. Nós temos de perseverar na fé. Nossa fé não pode ser inconstante. A nossa lealdade e serviço ao Senhor não podem ser passageiros como a nuvem e a relva da manhã. Esteja boa ou ruim a situação, estamos com Cristo. Estejamos na tempestade ou na bonança, estamos com Cristo. Estejamos por algum motivo específico sendo corrigidos por Deus, estejamos com Cristo. Estamos numa situação de choro, de lamento, estejamos com Cristo. De alegria, de riso, estejamos com Cristo. Sempre com Cristo, constantemente. E por fim,
O que é que nós aprendemos por fim aqui? A religião fingida, baseada em formalidades e aparências, é reprovada por Deus. À luz do verso 6 que nós estudamos aqui. Vejam lá, o Senhor não se importa, irmãos, com palavras bonitas, cerimônias pomposas. De nada nos adiantam os sacrifícios da religião se nosso coração está distante de Deus. De nada adiantam, irmãos, os sacrifícios da religião, as palavras bonitas, as palavras pomposas, as cerimônias pomposas, as cerimônias bonitas, se o nosso coração está distante de Deus. Nós temos que ir muito além da mera rotina religiosa formal. E foi exatamente nesse contexto de ensinamento, nessa mensagem de que a religião formal, de que as formalidades religiosas de nada adiantam se o coração está distante de Deus, que Jesus citou esse texto aqui, de Oséias 6, por 2 vezes. Vamos encerrar abrindo nesses textos? Mateus 9,13. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Verso 13. Quem achar pode ler, por favor. Vinde, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Obrigado, meu irmão. Olha aqui, Jesus está sendo censurado em determinado momento do seu ministério porque ele se sentou para comer com pecadores. Porque ele se sentou para comer com publicanos. E aí vêm os religiosos formais da época, os fariseus, que guardavam até aquilo que ia além do que Deus ordenou, inventavam tradições. Como pode o Senhor comer com pecadores? Como pode? E aí Jesus diz, olha, os sãos não precisam de médicos, os doentes é que precisam. E aí ele cita a profecia, ele cita o texto de Oséias. Vocês não são tão religiosos? Vocês não conhecem a lei do começo ao fim? Então se lembrem daquilo que o profeta Oséias disse, misericórdia quero e não holocaustos. Olha aí, um contexto em que se reafirma essa mensagem, a de que a religião fingida é reprovada por Deus. Por fim, Mateus 12, versos 7 e 8. Curiosidade, Mateus está sempre citando o texto do Antigo Testamento, sempre. Por quê? Porque ele escreve para judeus, para que os judeus vejam que Jesus é aquele que cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Marcos, por exemplo, que escreve para romanos, que não são judeus, são gentios, cita pouquíssimas vezes o Antigo Testamento, porque um gentil nada conhece do Antigo Testamento. Curiosidade. Mateus 12, versos 7 e 8 dizem assim, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mais um dia de conflito de Jesus com os religiosos formais do seu tempo, que diziam que o sábado era um dia para não se fazer absolutamente nada. Os discípulos colheram uma espiga no sábado para se alimentarem, né? Colheram espigas no sábado, está lá no verso de número 1, e os fariseus, os religiosos formais, foram condená-los. Os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Olha aí, o formalismo religioso, vazio. E aí Jesus cita a profecia de Oséias. Escuta aqui, vocês não se lembram do que disse o profeta, não? Misericórdia quero e não holocaustos? Isso reafirma, irmãos, essa verdade. De nada nos adiantam os sacrifícios da religião se o nosso coração está distante de Deus. Sabe como isso se aplica a mim e a você? De nada adianta estar na igreja, por exemplo, se o nosso coração está distante de Deus. Tem muita gente que está lá firmemente, fiel, vai, não falta um domingo na igreja, mas o coração está totalmente distante de Deus. De nada adianta estar na igreja se o coração está distante do Senhor. Ok? Dúvidas? Vamos orar para a gente encerrar?